Hoje eu quero compartilhar com você o despertar começa quando você para de fugir de si mesmo. Quantas pessoas hoje que buscam o que é externo e não aquilo que é interno? Quantas pessoas hoje não sabem que olhar para dentro vai lhe trazer mais paz, mais alegria, mais amor, vai trazer muito mais tranquilidade para aquele espírito, para aquela alma, do que ficar olhando para fora. Existem muitas pessoas que estão inconscientes disso e acreditam que as suas vidas é daquela forma e não tem como mudar. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixa aí um comentário, uma pergunta, deixa o seu like. Perceba que quando você vai falar com uma pessoa, seja um seu amigo, seja uma pessoa que você conheceu há pouco tempo, se você colocar a questão de despertar espiritual ou alguma coisa nesse sentido mais interno, a pessoa logo já vai criar uma resistência com isso. Ela vai falar que a vida é assim mesmo, tudo acontece dessa forma e não tem nem como mudar. Existem várias desculpas, só que essas desculpas nada mais são que uma fuga de olhar para si mesmo. Porque o ego, ele sempre vai buscar desculpas para não entregar o controle para quem realmente é de direito. Quem é o que precisa estar no controle? É a consciência, o ser. O ser, a consciência que deve estar no controle das situações. As pessoas hoje, elas buscam as suas coisas muito externamente e com isso não conseguem olhar para si mesmo. Por quê? Porque elas estão hipnotizadas pelo mundo, pela Matrix, pela 3D, conforme você já ouviu falar. Então, tudo isso é uma fuga de si mesmo. Mas quem desperta, como eu falei, quem desperta, tem alguns vislumbres, já tem algum entendimento sobre isso, quando vai falar com alguém que ainda está inconsciente ou ainda tem ali alguma coisa, sempre vai existir uma reação da parte daquela pessoa. Sempre vai existir uma resistência muito forte. Então, para que a gente consiga muitas vezes falar com nossos amigos, parentes, enfim, qualquer pessoa que ainda não esteja com um nível, vamos colocar assim, de consciência um pouco mais profundo. Então a gente tem que saber conversar, saber interagir, entender o ponto de vista daquela pessoa, para que essa questão de olhar para si mesmo começa a ser colocada no entendimento da pessoa, né, que está ali resistindo. E esse despertar começa realmente ali, quando a gente para de fugir da gente mesmo. Geralmente, quando a gente para de fugir da gente mesmo, é quando existe uma dor muito forte. Então, aquela pessoa tem uma dor muito grande, então ela vai buscar ajuda, ela vai buscar conhecer a si mesma. Nesses casos, você pode ver aí várias coisas, várias espiritualidades que, eu tô tendo esse problema, então eu vou para esse lugar, eu vou para aquele lugar, eu vou buscar um autoconhecimento. Geralmente é nessas horas, quando a gente está mais com a dor mais interna, né? Geralmente é chamado de vazio interno. E esse despertar né, o despertar começa quando a gente para de fugir da gente mesmo, é quando a gente começa a adquirir o autoconhecimento, que é o conhecimento de si mesmo. Não é um conhecimento a mais, mas como eu gosto de dizer, é o conhecimento para tirar o conhecimento. Então, tudo aquilo que eu aprendi, que é uma forma conceitual, que é uma forma que vai me paralisar, que é uma forma que não vai me deixar ir para frente, então esse conhecimento é que deve ser tirado, o conhecimento conceitual, com o conhecimento, que é o conhecimento da consciência, que
Muitas vezes alguém vai dizer: eu não consigo fazer isso, eu não sou bom o bastante, eu não tenho capacidade para fazer isso. Então, isso o que que é? É um conhecimento conceitual. Aquela pessoa adquiriu esse conhecimento, gerou uma crença, um trauma, um paradigma, um tabu, um preconceito. Tudo isso é um conhecimento conceitual. Foi colocado na pessoa por formas, muitas vezes, quando ela era criança, então ela assumiu aquilo para ela, porque geralmente até os 7 anos não tem ainda uma cognição para dizer se aquilo é algo interessante ou não. Geralmente é na infância, mas também pode ocasionar na adolescência, até mesmo na fase adulta. Mas esse conhecimento que ela não tem capacidade, que, como eu já ouvi uma pessoa falar para mim: eu sou uma pessoa burra mesmo, eu não aprendo nada direito. Tudo isso são coisas que colocaram nela. Então a pessoa ela começa a ter ali, criar um paradigma e várias outras questões começam a aparecer. Por quê? Porque ela está vibrando nesse sentimento, um sentimento de ser uma pessoa fracassada. Quando ela começa a entender isso, ela começa a parar de fugir mesmo, fugir de si mesma, e começa a buscar o autoconhecimento, que é o conhecimento de quem realmente ela é. Então, tudo isso é muito interessante, porque é como se fosse tirar com a mão. Quando você entende, né? Quando você compreende, o que é a compreensão? Você compreende, você internaliza. Quando você internaliza, você provavelmente vai começar a experienciar, vai começar a experimentar aquela nova crença, vamos colocar assim, aquela nova crença. E quando você experimenta, você começa a vivenciar tudo isso, porque você apenas mudou o foco, mudou o seu olhar. Antes olhava para fora, agora está olhando para dentro. Quando olho para dentro, percebo, né, compreendo, internalizo que eu não sou um fracassado, que eu não sou um burro, que eu não sou A, B ou C. Quando eu compreendo, eu internalizo e começo a experimentar questões que antes eu não fazia e agora eu consigo fazer. A pessoa começa a experimentar. Depois ela começa a vivenciar, saber que realmente ela não é aquilo. Isso tanto na área prática quanto na área espiritual. Você internaliza que você não é os seus pensamentos. Você experimenta vislumbres disso durante os dias, durante o mês. Depois você começa a vivenciar isso. Você logo percebe que não é os seus pensamentos. Porque uma pessoa que se acha burra, como uma pessoa me falou, ela tem um pensamento de algum dia alguém falou isso para ela, ou de alguma coisa que ela ouviu, ou foi um forte impacto emocional, alguma coisa aconteceu e aquilo ficou gravado na sua memória. Quando ela começa a saber que ela não é aquilo, então ela sabe que ela não é aquele pensamento que está chegando no seu plano mental, na sua tela mental. E aí ela começa a olhar aquilo de fora e começa a ver que ela é mais do que aquilo. Aquilo foi apenas um conhecimento adquirido e não é a sua real natureza. Muitas pessoas, às vezes, que vão para essa espiritualidade, eu gosto de falar que existem dois tipos de espiritualidade, que é a espiritualidade mais superficial e a espiritualidade raiz, onde a espiritualidade superficial ela fica muito nas ferramentas. Então a pessoa está ali fazendo ferramentas, técnicas, práticas, mas é tudo para alcançar alguma coisa externa, como por exemplo, eu vou fazer essa ferramenta aqui para me conseguir uma casa, para me conseguir um carro, para conseguir uma outra coisa que ela quer, mas é tudo olhando para fora, olhando para objetos e não para quem realmente ela é. Fazer as práticas, fazer as ferramentas, fazer as técnicas com um olhar voltado para quem realmente eu sou.
não aquilo que eu preciso ter ou que eu quero ter. Veja, quantas pessoas você já percebeu que estão fazendo alguma técnica, como por exemplo, eu vou fazer um Ho Oponopono para fazer uma limpeza para me conseguir a minha casa, para me conseguir o meu carro, para me conseguir alguma coisa ali que eu estou querendo. A pessoa quer fazer a limpeza para conseguir algo, mas a grande questão é você fazer a limpeza para saber quem realmente você é. Está errado fazer uma limpeza para conseguir algo de forma nenhuma, até porque não existe certo nem errado. O primeiro princípio, o primeiro pilar que eu gosto de falar no espiritualidade raiz é que não existe dualidade. Então não existe certo e não existe errado. Existe apenas o que é. E o que eu também gosto de falar é que a gente deve fazer o quê? Um caminho mais excelente. E o caminho mais excelente é fazer as ferramentas, as práticas, para saber quem realmente nós somos. E quando nós sabemos a nossa real natureza, então tudo aquilo que nós queremos e desejamos e que for bom para nós, então vai ser acrescentado. É como Jesus, o Cristo, disse: buscai o reino de Deus e as demais coisas lhes serão acrescentadas. E o reino de Deus é isso, é saber quem realmente você é. Quando você sabe que você é, você então consegue atrair, criar, vislumbrar tudo isso. Então isso é muito importante a gente entender que o despertar ele começa somente quando nós paramos de fugir de nós mesmos. Ou seja, paramos de fugir daquela sombra que muitas vezes dói, que a gente olha e aquela sombra dói. Mas é somente naquela dor que eu vou poder limpar de forma perfeita e harmônica, com a presença, com a luz, porque quando você observa isso, como eu falei anteriormente, quando você olha para aquela sombra e você vê que não é a sombra, você dissipa na luz interna que é você. Então, quando é tirado, quando você sente aquela dor e você tem o quê? Você tem um discernimento de que aquela dor não é sua, não é você, aquela dor, ela se dissipa em si mesma. E aí você começa a vislumbrar o quê? Uma paz, uma alegria, uma felicidade muito maior. Como eu sempre gosto de dizer, nós temos que ter o quê? Compreensão. Quando eu compreendo isso, eu internalizo. Nós precisamos ter experiências, experimentar isso. Nós devemos de ter vivências, vivenciar isso. Essa compreensão é quando nós internalizamos, nós conseguimos perceber realmente. Mas isso, ele se torna verdade realmente quando eu começo a experimentar, experienciar. E o que é isso? Ter vislumbres dessas situações, conseguir olhar e ver a sombra que está ali pairando na tela mental e olhar para ela sem identificar com ela, sem nos identificarmos com ela. E aí a gente começa a ter vislumbres dessa luz que vai dissipando essas sombras. Depois nós temos o que? A vivência, que é todos os dias, ou a maioria dos dias, nós estarmos presenciando isso. Apareceu um pensamento, você já observa. Apareceu uma emoção, você observa. Apareceu um sentimento, você observa. Isso é vivenciar. Por isso que essas pessoas, né, que muitas vezes ficam numa espiritualidade mais superficial, elas ainda não olharam para dentro. Por mais que pareça, mas ainda não olharam para dentro. Você pode perceber que todas as pessoas que falam de espiritualidade, elas sempre estão falando de algo interno. É interna. E realmente a limpeza é interna. Não existe nada externo. Quando eu olho para dentro, buscando esse eu sou que você é, porque você não é quem é a aparência.
mas sim aquela a essência que você é. Por isso que todos nós somos Sat, Chit e Ananda, que nós somos o ser, consciência e bem-aventurança. Quando você para de fugir de si mesmo, quando as pessoas param de fugir de si mesmo, elas começam a ter esses vislumbres muito mais interessantes e a paz mais profunda começa a se instalar no seu ser. Lembrando, não existe certo nem errado, existe apenas o que é. Então, para você que ficou até o final, eu agradeço. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe um comentário, uma pergunta, deixe o seu like. O meu forte abraço e até mais.